Vamos lá. Eu sou um ser exótico na fauna, para dizer assim. Eu sou filho do interior do estado de São Paulo, nasci em Presidente Prudente, filho de uma família simples, meu pai engenheiro, minha mãe professora, como todos lutadores, e a família tem uma história de ir ao Mato Grosso para desenvolver uma atividade de educação de ensino superior, que depois se tornou uma referência nacional e global sobre uma empresa de educação, que consolidou boa parte do mercado nacional. Meu pai foi para o agronegócio, isso também tem um pouco da minha alma, do meu DNA, do pé no chão, do pé descalço, da criança que brinca no sítio, que brinca na fazenda. E eu não fui para a área de negócios no primeiro momento da minha vida, decidi fazer a carreira pública de promotor de justiça, meu grande sonho como estudante de direito, ainda no primeiro ano, foi minha grande paixão, meu grande amor. E me tornei um promotor muito jovem, com 23 para 24 anos. Passei no estado de Goiás, em Minas Gerais tive a sorte de principiante de ser aprovado em primeiro colocado do concurso e me movia muito pelo idealismo, pelo sonho de, pelas ferramentas do Ministério Público, por aquela instituição, fazer a transformação social e buscar os objetivos de igualdade e justiça que move um jovem na carreira de promotor. Depois tive a oportunidade de ser secretário de Estado de Segurança Pública, tive a oportunidade de trabalhar na Corregedoria Nacional do Ministério Público e depois de quase 15 anos de carreira, aquela inquietação criativa, aquela inquietação e aquela necessidade e vontade de conhecer o desconhecido, isso me levou a exonerar da carreira pública com muito orgulho daquilo que eu construí, mas com um enorme desafio de entender o que tinha do lado de lá do portal. E aí então eu fui para os Estados Unidos estudar e olhar o Brasil e as oportunidades do Brasil com um olhar de fora para dentro. E aí então que eu me apaixonei pela governança corporativa. O Brasil passava por um momento de evolução dessa agenda, o Brasil tinha sérios desafios de elevar os níveis das boas práticas de governança corporativa para padrões internacionais. E aí, então eu tive a oportunidade de estudar isso nos Estados Unidos, voltar para cá com um pouco desse conhecimento e aqui fazer essa troca, que é contribuir com aquilo que eu aprendi, mas aprender muito na troca de conselho de administração, e acabei exercendo a função por 3 anos de presidente do conselho de administração da Egea Holding, que fez um processo muito marcante no tema do saneamento privado depois do Marco Legal do Saneamento, presidente do Conselho de Administração da Águas do Rio, que é o maior ativo de saneamento privado do Brasil, e viver essa oportunidade de entender o quanto negócios conduzidos com propósito podem impactar positivamente a vida de pessoas e a vida do planeta. E aí depois desse desafio na Egea, onde eu ainda estou no board da holding, eu acabei me lançando também num novo desafio, que é fazer pelo nosso Family Office investimentos de impacto na área de geração de créditos de carbono, para me dedicar de maneira completa e de alma para essa agenda que eu acredito que é essa luta positiva pelo bem do planeta através da reversão desse tema do aquecimento global e das mudanças climáticas. Então hoje eu me divido na área do saneamento, me divido na área de meio ambiente e geração de crédito de carbono, mas mantendo uma mesma matriz, acreditando que os negócios podem gerar lucro, mas impactar positivamente a vida das pessoas e impactar positivamente o planeta. Essa é um pouco a minha história. Marcelo Zenkner, na verdade, é um grande idealista que sempre procurou oferecer o seu melhor em busca de uma transformação social. E a minha história de vida, coincidentemente ou não, e eu particularmente não acredito muito em coincidências, é muito parecida com a do Galindo e muito parecida com a sua. Também ingressei no Ministério Público muito jovem, com 25 anos, num estado particularmente complicado à época, na virada do milênio, o estado do Espírito Santo dominado pelas organizações criminosas e eu com muita vontade de fazer a diferença, trabalhando muito diretamente com o combate à corrupção e o combate à improbidade administrativa. Em vários casos de repercussão, muitas e muitas vezes colocando minha vida em risco, andando com escolta, por conta exatamente dos resultados que o meu trabalho acabava alcançando. Em 2011,
eu percebi que era um momento importante de fazer uma parada na minha carreira. Fui para Portugal para fazer o meu doutorado em Direito Público, exatamente porque eu percebi que não dava mais trabalhar pelo viés da repressão à corrupção. Eu percebi que não era eficiente e que eu precisava de ferramentas novas para que eu pudesse alcançar os meus objetivos. E comecei a procurar algo que fizesse sentido para mim em termos de prevenção à corrupção. E não foi à toa que eu comecei a estudar o compliance. Portugal tinha acabado naquele momento de implementar a Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional. Eu percebi que o Brasil era signatário da mesma convenção e voltei para o Brasil em 2013 com a minha mala cheia de livros, cheia de ideias e com muita vontade de dar início à implementação dessas ferramentas mais modernas de prevenção à corrupção. Para minha sorte, a Lei 2.846, que é de 2013, foi publicada exatamente poucos meses depois da minha volta, entrou em vigor em janeiro de 2014, e eu, por já conhecer antecipadamente o tema, comecei a fazer muitas palestras sobre esse assunto, sempre fui professor também ao longo de toda a minha carreira, e aí no final do ano de 2014, o governador do Espírito Santo eleito para o 3º mandato, Paulo Artung, me convidou para ser o secretário de Controle e Transparência do Estado com uma missão muito bem definida, de implementar a lei anticorrupção no Estado do Espírito Santo à frente dos outros estados. E foi um projeto de muito sucesso. O Espírito Santo efetivamente foi o primeiro estado do Brasil a criar uma estrutura para a aplicação das sanções da lei anticorrupção empresarial, foi o primeiro estado a efetivamente aplicar uma sanção contra uma empresa no Brasil com base nessa legislação que tem um parâmetro internacional. Foi o primeiro estado a inserir o CNPJ de uma empresa no Cadastro Nacional de Empresas Punidas da CGU. Isso me deu uma certa notoriedade por conta do trabalho que foi realizado no estado do Espírito Santo. E aí, talvez imbuído dos mesmos propósitos que Galindo e eu, no ano de 2019, pedi a exoneração do Ministério Público porque eu percebi que seria muito mais efetivo trabalhar com esse objetivo voltado para a prevenção à corrupção no âmbito corporativo e não pelo viés da repressão no âmbito público. Então, eu fui trabalhar na Petrobras, num primeiro momento como membro do Comitê de Medidas Disciplinares da empresa e logo na sequência, numa seleção interna, eu fui escolhido para ser o diretor de governança e conformidade da Petrobras, onde eu fiquei até maio de 2021. Muito desafiador o período em que eu estive na Petrobras, porque era um momento pós-Lava Jato, a empresa ela sofria de uma desconfiança muito grande, tanto no plano interno quanto no plano externo, mas a minha missão ali era transformar o programa de compliance que a Petrobras tinha bem estruturado em um efetivo sistema de integridade. E aí eu vi ali o quanto que a governança ela é importante para as grandes corporações. E vem daí essa minha experiência com esse tema. Hoje eu sou advogado no Tosini Freire, advogados aqui em São Paulo. Eu sou membro da área de compliance e também da área de direito administrativo e eu posso, então, aqui, atuando como advogado, repassar essa experiência que eu acabei acumulando ao longo do tempo. E eu queria também saber um pouquinho de você, Yun. A Yun, antes de ser promotora de justiça do Estado de São Paulo, ela nasceu lá na Coreia do Sul, em Seul. Eu vim para o Brasil aos 11 anos de idade, sem saber que Brasil existia, sem saber falar uma palavra em português. E à época não existia o termo bullying, mas eu sofri o tal do bullying. Então as crianças faziam brincadeiras, tiravam sarro, roubavam meus lanches na escola, mas eu logo percebi que eu precisava ficar próximo desses coleguinhas brasileiros para aprender a falar português
E conseguir aprender a falar português sem sotaque, adequadamente, virou uma verdadeira obstinação para mim. E, paralelamente, meus pais, para poder viver num país estranho, eles montaram uma fábrica de fazer casa, botão, pregar, roupa. E sem ter muita noção naquela época, aos 11 anos, eu percebi que meus pais, juntamente com alguns funcionários, trabalhavam de uma forma exaustiva, extenuante, para colocar botões em uma camisa inteira. E não havia uma moeda que representasse o trabalho, ou seja, eles tinham que produzir 10, 20 peças para que a gente tivesse um dinheiro representando, que seja 1 centavo à época. E ali, apesar de não ter uma consciência muito plena, eu senti que o trabalho não era valorizado, o tanto quanto do esforço que a gente dedicava. E tivemos outras dificuldades por conta da barreira da língua, da dificuldade da cultura, mas eu fui sempre muito conectada a essa questão social, do trabalho devidamente valorizado. E acabei cursando Direito e vim parar no mundo do direito, primeiro como promotora de justiça, onde por 16 anos eu me realizei, tive um pertencimento, eu fui forjada na Escola do Ministério Público, instituição da qual eu tenho muito orgulho. Mas toda aquela estabilidade, até certa autoridade e status que eu obtive, era muito no viés do repressivo que você mencionava, Zenkner. E eu me encontrei deparando, será que não haveria uma outra forma de impactar o mundo? Ou de ter um olhar diferenciado para esses trabalhadores, que eu já sabia em algumas condições que eles tinham, ou outras injustiças tantas, dificuldades outras, que a gente enfrentou como promotores, que a gente não conseguia entregar no todo, ou de saber que a gente podia ir além do que a gente conseguia fazer no papel de promotor de justiça. Foi quando eu fui apresentado ao mundo privado, em especial na área do saneamento, quando o novo marco do saneamento está por vir, e acabei me apaixonando pela área e senti ali um novo chamado. Então, desde 2019, eu trabalho como diretora de integridade na área de compliance, numa empresa de saneamento, que hoje detém ativos em 154 cidades do Brasil e que transforma a vida das pessoas. E nesse papel, não só como diretora de compliance, mas também como diretora jurídica, eu vejo como um serviço bem prestado, com a valorização do trabalho dos seus colaboradores, com um discurso coerente dos valores que a empresa prega para a sociedade, criando uma verdadeira licença social para operar, explorar os recursos hídricos, de voltar os efluentes ao corpo hídrico para que a natureza se dê conta de reconstituir a potabilidade da água. Enfim, eu vejo um ciclo completo em que a gente efetivamente transforma a vida das pessoas, não só levando a água, tratando o esgoto, mas influenciando na saúde pública, na renda, na valorização imobiliária, na governança, na correção, na transparência, na ética, na diversidade ética numa empresa, na diversidade de gênero. Enfim, eu me encontrei nesse mundo corporativo, agregando o além que eu buscava. E o Mundo ESG surgiu exatamente nesse conceito. Por quê? Eu sou produto do meu conhecimento, da minha formação, dos estudos. E eu penso que a gente pode contribuir demais com nossos conhecimentos, trazendo outras pessoas para difundir e levar ao mundo tudo isso que palpita o nosso coração. Então a Yun, que é profissional, quer dividir tudo o que ela é hoje com o Mundo ESG, com a ajuda de vocês e todos os nossos amigos, para fortalecer a governança corporativa e transformar o mundo para um lugar melhor.